Bom, queria primeiro agradecer o convite da mesa. Na verdade, essa mesa era para vir a deputada Erundina, mas ela tinha um outro compromisso, né? E o Miro também, e aí ficou aqui. Vocês não vão ter nem Luiz Erundina, nem Altamiro Borba, vai ter Márcia e Gé. Nós vamos tentar discutir um pouco essa questão do marco regulatório, porque eu entendo que o que nós vamos discutir aqui não é tanto as propostas dessa questão do marco regulatório, né? Que é o conjunto das leis, decretos e normas que a gente espera para a questão da comunicação no nosso país. Que a gente entende que a área de comunicação, aqui compreende os processos de produção, circulação, recepção de mensagens e conteúdos informacionais. Questão da comunicação, que nós queremos discutir. Mas a questão de quais são as normas, as leis que nós queremos, a partir de agora, que no nosso governo comece a discutir, né? O ministro, o governo da ministra Dilma e os movimentos sociais, nós vamos enfrentar um desafio agora, que é essa discussão, definir e aprovar um novo marco regulatório no nosso país. E a ideia é que, como que os movimentos sociais vão se preparar para isso, né? Como é que a gente vai discutir essa questão da regulação da mídia, né? A partir da concepção que temos, né, do modelo de Estado. Eu acho que o ponto de partida nosso aqui deve ser as resoluções que nós aprovamos na primeira Conferência Nacional de Comunicação. Na conferência foram mais de 600 propostas aprovadas e o movimento social definiu 78 propostas prioritárias numa atividade realizada no ano passado, né, em Brasília. Né? Então, acho que é essa que deve ser o marco, né, da discussão aqui do marco, da questão do marco regulatório. Falando do marco regulatório. Inclusive, essa questão do marco regulatório também, eu acho que a gente tem que discutir de uma forma que a gente também traga a sociedade para essa discussão. Para não ficar, como a gente discutiu na época da Confecom, que ficasse uma discussão só em torno de especialistas que entendem a questão do marco regulatório, mas como que a gente atinge corações e mentes da população como um todo, para ter a população do nosso lado. Porque é uma luta cruel, porque a grande mídia é contra qualquer coisa que regule, né, o seu espaço, e para eles é tudo privado, mas como é que a gente pode ter condições de debater com a sociedade para vir do nosso lado das coisas que eles veem, mas não podem, não tem aonde reclamar, né? O tipo de programação de televisão, né, a questão da radiodifusão, várias questões que são importantes que a população tenha conhecimento para estar junto com a gente nesse movimento, né? Sobre essa questão do marco, eu estava até ontem na reunião do Barão, o João estava lá, eu estava na quinta-feira da manicure, aí alguém me ligou, estava falando sobre essa questão do marco regulatório, né? Aí, a hora que eu desliguei, a minha amiga disse: Márcia, o que é esse marco regulatório? Porque eu estou ouvindo falar, eu vi outro dia falar na televisão, eu não entendo muito bem, mas o que é o marco regulatório que está todo mundo falando e que o pessoal disse que é uma coisa muito perigosa, né? Aí eu expliquei que o marco regulatório são as questões das normas, das leis, né, que rege a questão da comunicação no país e que tem a ver com as concessões públicas. Mas como concessão pública? Mas a televisão não é dona da televisão, a Globo não é dona da televisão. Então, assim, eu acho que um dos papéis que nós vamos ter que fazer na discussão do marco regulatório é como que nós fazemos para que a grande massa da população que usufrui, né, do ponto de vista de ter direito ao acesso à comunicação, que é um direito universal, fundamental, ela entenda o que nós estamos querendo fazer, porque não vai parecer aquela briga de titãs, como foi o início da discussão da Confecom, né? Que era um bando de gente da esquerdalha querendo regular tudo o que acontece no país, que muito tem a ver com essa confusão que fazem sobre a questão do controle público, do controle social, das questões de todo o processo que a gente passa, né? E aí, tem algumas coisas que, depois eu não sei se o Jerry participou da reunião de Brasília, que era bom também dar um informe de como que foi a reunião com o ministro Paulo Bernardo. Posso falar? Então tá, porque na verdade eu até pesquisei, porque eu não estava também na reunião. Qualquer coisa eu posso depois comentar. Né? E aí tá, que sim, que o ministro ressaltou, na verdade eu fiz algumas pesquisas e vi que ele falou da formulação do novo marco regulatório é uma das prioridades da sua pasta, né? Parece que ele chegou a falar sobre isso.
falou isso? Então, depois, se for o caso, eu posso dar uma relato. Então, Chimela, já que você estava na reunião, no final, então, depois você faz um relato, né? E eu, assim, no Sindicato do Jornalista, na Federação do Jornalista, nós também estamos discutindo um pouco essa questão do novo marco regulatório, e a gente acha que tem algumas coisas do nosso lado, da questão dos jornalistas, que é importante para os jornalistas e também para a sociedade, né? Que é, para nós, a nova regulamentação da profissão, ela vai acabar passando por aí também, vamos discutir isso, um Conselho Federal de Jornalistas e a questão desse novo marco, que trata especialmente a questão do monopólio da mídia e da propriedade cruzada, né? Uma nova lei de imprensa e a questão dos conselhos de comunicação, que é uma coisa que a gente discutiu aqui na mesa anterior, né? Para que a sociedade possa realmente ter o controle social da mídia. Eu acho que a gente tem que priorizar, na questão do marco regulatório, alguns pontos prioritários, entre os 78 também que estão lá. Uma delas é a defender a regulamentação imediata dos artigos 220, 221 e 223 da Constituição Federal, né, que trata exatamente disso, da proibição do monopólio, oligopólios, das finalidades de programação das emissoras de rádio e TV, incluindo a regionalização da produção de conteúdo, né? Até porque nós estamos lá no interior do estado, você vê que, se a Campinas não é tão interior, mas a gente circula por ali, né? Você vê as coisas que tem muita produção de conteúdo, de cultura local, que a gente não vê, né, nas emissoras de televisão, nos rádios, e que seria importante que isso realmente pudesse ser contemplado, né, nas emissoras de televisão, primeiro nas emissoras públicas, né? Na verdade, o que nós temos de público aqui, que é a questão da TV Cultura, que vai ser ela está começando a ir para um outro viés, e eu acho que depois o grupo e o pessoal dos estadistas vão discutir um pouco. Mas, assim, de realmente contemplar, né, a questão da regionalização de produção de conteúdo, está acontecendo mesmo nas várias regiões. Eu estou falando de São Paulo, mas a ideia é das regiões do nosso país como um todo, né? De que você realmente tenha a cara do Brasil na programação das televisões, do rádio, na internet, e que você possa realmente vivenciar a cultura do povo brasileiro. E hoje em dia a gente não consegue dar um pouco de razão sobre isso, né? Apoiar, e aí assim, a regulamentação da questão do direito de resposta, né? E nós estamos, essa questão, ainda mais depois que caiu a questão da lei de imprensa, do direito de resposta, se você quiser, você tem que ir para a justiça. E aí você sabe que, dependendo da situação, você consegue ou não, dependendo de quem é o agente que está cuidando disso. E é muita dificuldade, porque a gente tem visto, as emissoras de televisão, elas podem tudo, e a gente não pode nada. Então, é muito importante a gente estar disseminando e discutindo sobre essas questões que ficaram, né, no passo ao FECOM, vem essa questão agora do marco regulatório que o governo está se propondo, mas a gente sabe que vai ter uma batalha muito grande de conseguir algumas coisas das quais o movimento social acha importante, né? O marco regulatório que nós temos hoje, que é 62, né? Hoje no Brasil. 4.117. Isso, 1917. Eu conheço bem que eu só sei processar pelo artigo 70. Ah, é? Na verdade, sim, acho que tinha 4, 5. Na verdade, sim, acho que tinha 4, 5, tem a questão da lei do cabo, a lei de telecomunicações, e das que tem, que já estavam atrasadas, a única que caiu foi a lei de imprensa, né? E aí nós vamos, realmente vai ser uma outra briga, que é a regulamentação da lei de imprensa, da forma que a gente pensa a lei de imprensa para o país. Não a lei da empresa, que é o que continua, que é o que prevalece aqui no Brasil, infelizmente. E uma guerra que nós vamos ter sobre essa questão das empresas de comunicação. E elas não vão ficar paradas, né? Podemos ver que tem algum avanço ou outro, que tem aquela entidade, a ABRA, né, que congrega algumas emissoras de televisão, a questão das teles também aqui, mas porque estão fora do mercado. Mas a gente sabe que a hora que esse debate começar mesmo, as grandes emissoras, né, Rede Globo, a Rede TV, e mesmo os grandes jornais, a grande mídia, como falaram também, as famílias que controlam a comunicação no Brasil,
elas não vão deixar isso, vai ser uma guerra de titãs como foi a nossa guerra da Confecom. E se, exatamente, elas não participaram da conferência exatamente para não legitimar várias das propostas que são importantes para poder democratizar realmente a mídia no nosso país. Então, acho que a gente precisa, nessa questão do marco regulatório, eu acho que isso depois, nas plenárias, a gente vai colocar um pouco mais do que é o papel da Frente Paulista nisso, além de fazer a discussão de todos os pontos que nós achamos importantes, é como que a gente vai fazer com que isso realmente chegue na sociedade. Porque essa é uma grande preocupação. E aí, quando chega para a sociedade, não é só pensar, eu acho, nas pessoas, na comunidade, lá na periferia, às vezes coisas próximas nossas. Né? Por exemplo, no nosso caso, no jornalista, é uma batalha muito grande a gente convencer uma grande massa de jornalistas da importância de você ter algumas leis que realmente democratizem a comunicação. Que você realmente faça o papel de ser, ao mesmo tempo que você é um formador de opinião, mas que você ajude nessa formação da opinião, mostrar os dois lados da moeda, ou no mínimo ajudar que as outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Porque infelizmente muitos colegas nossos, em muitos espaços, acabam fazendo o jogo e o papel dos patrões. Né? E isso não contribui nem um pouco para a democratização e para a democracia no nosso país. Acho que